Muito bem, bom dia para você que está acompanhando a gente. Bom, imaginar que você está aí, que a gente não possa te ver, tá bom? Bom saber que você tem feito a prioridade a aprender das coisas de Deus, descobrir mais a vontade dele, descobrir e aprender sobre aquilo que ele quer para mim e para você, tá bom? A gente está nessa série, Quando Tudo Não É o Bastante, pensando sobre o que me parece ser quase que um balanço da vida, da dinâmica do que significa viver, ser ou mesmo ter. Dessa sensação, que eu acho que é quase universal, mas visível principalmente no Ocidente, de constante insatisfação, de não pertencimento, de não saber muito bem onde é o meu lugar, ou querer encontrá-lo, de frustração, de noite deitar e não dormir, de estar cansado, com sono, saber que o dia foi corrido, que amanhã também vai ser, e nada, não faz muito sentido isso. Não raro, mesmo antes dessa pandemia, a gente ouvia falar, ou mesmo repetia a seguinte frase: o mundo está doente. E pelos mais diferentes motivos, desde as injustiças, desigualdades, violência física, verbal, corrupção, de querer parar o mundo para descer. A sensação muitas vezes era, e cada vez mais tem sido, de viver alguma coisa parecida com um pesadelo. Tal como um clássico personagem da literatura que eu acho que, se fosse um diário de 2020, possivelmente eu e você teríamos escrito. Acompanha comigo rapidinho um relato dele, do mundo que ele vivia. Cortei o nome dele para não dar spoiler e você não achar que é muito distante. Ficou de cama no hospital todo o fim de Quaresma e também na Semana Santa. Quando já estava se recuperando, recordou dos seus sonhos, da fase de febre e delírio. Doente, sonhou que o mundo todo parecia estar condenado por uma peste terrível, desconhecida e nunca antes vista, que provinha das profundezas da Ásia para toda a Europa. Apareceram novos parasitas, criaturas microscópicas que se instalavam no corpo das pessoas. Só que tais criaturas eram espíritos, dotados de inteligência e vontade. As pessoas contaminadas por eles se tornavam imediatamente loucas. Ninguém se considerava tão inteligente e tão inabalável como acontecia com os infectados. Eles consideravam inabaláveis as suas crenças, suas conclusões científicas, suas convicções morais e crenças. Povoados inteiros, cidades e populações inteiras se infectaram e enlouqueceram. Todos ficaram perturbados. Ninguém se entendia, cada um achava que a verdade se encerrava só nele. Sofria ao olhar para os demais. Cada um batia no próprio peito, chorava e retorcia as mãos. Não sabiam quem e nem como julgar. Não conseguiam entrar em acordo sobre o que era bom e o que era mal. Não sabiam quem deveriam culpar e quem inocentar. As pessoas matavam umas às outras, numa espécie de raiva insana. Uniam-se em exércitos inteiros, mas as tropas, já em marcha, começavam de repente a se dilacerar, as fileiras se dispersavam, os militares se atracavam entre si, furavam e cortavam, mordiam e comiam uns aos outros. Nas cidades, o sino de alerta tocava o dia inteiro, reunia todos, mas ninguém sabia quem estava convocando e para quê. Todos ficaram perturbados. Os ofícios mais corriqueiros foram abandonados. Por quê? Cada um propunha a sua própria ideia, suas correções, e não conseguiam entrar em acordo. A agricultura parou. Aqui e ali, as pessoas se juntavam em bandos, concordavam em alguma coisa, juravam não se separar. Mas logo começava algo muito diferente daquilo que elas mesmas tinham acabado de propor, passavam a acusar uns aos outros, brigavam, se dilaceravam. Irrompiam-se incêndios, começou a fome, tudo e todos pereciam. A peste crescia e se alastrava cada vez mais. Esse texto, ele pertence ao livro Crime e Castigo, de 1866, mas se fosse escrito por volta do dia de 20 de maio de 2020, não seria nenhum absurdo concordar. É uma forma como esse personagem aqui lê ou percebe a realidade que ele está envolvido. Esses sonhos são a forma como ele percebe o mundo ao redor dele, e ele olha para isso e vê como é que as pessoas têm se portado, como o mundo se desenvolve, como as pessoas não se entendem. E essa é uma visão de mundo bastante comum, coerente e possível com tudo aquilo que a gente tem passado hoje. Não à toa, à medida que eu fui lendo isso, ou pelo menos fui lembrado disso aqui, eu falei, faz todo sentido. E essa é uma forma de ver tudo que a gente tem passado. Deixa eu te apresentar uma outra, mais antiga, mais sábia e mais divina.
Começa assim, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E essa é uma outra forma de encarar, viver, resumir e perceber tudo o que tem acontecido com a gente. E elas não falam de situações muito diferentes, é o que a gente vai ver aqui hoje. É bem provável e bastante possível que esse salmo seja o mais conhecido de todos e, ao mesmo tempo, o mais amado também. Não é tão difícil imaginar o porquê dele ser tão querido. Eu acredito que você concordaria comigo que é justamente por causa do conforto que ele oferece. Porque ele funciona mais ou menos como um lembrete de descanso para um viajante perdido, para um pai cansado, para uma mãe esgotada, mas para qualquer pessoa que não veja a luz no final do túnel. E não só isso, e não só para esses. Ninguém precisa estar em uma situação desfavorável para valorizar o bom pastor. Essa confiança na capacidade de Deus de prover, guiar e conduzir, ser o companheiro que todo mundo precisa em qualquer circunstância. Outra coisa impossível para um cristão especialmente é ler esse salmo e não lembrar de Jesus. Afinal, ele mesmo disse: eu sou bom pastor. Ele se identifica com essa linguagem. Eu não sei o que vem na sua cabeça, por exemplo, quando você ouve a expressão os caminhos de Deus. Mas eu chutaria que talvez seja uma imagem de persistência, de vencer as dificuldades, de provar a fé e, dependendo do seu contexto e história, de penitência. Um caminho longo, estreito e sofrido. Mais ou menos como do livro O Peregrino, do John Bunyan. Mas quando eu leio o Salmo 23, o que ele me oferece, a percepção que eu tenho, a sensação que eu tenho quando eu leio, e eu acredito que você também, é de segurança. De uma segurança disponível para todas as pessoas. Mas aqui tem um detalhe, que só alguns desfrutam. Agostinho, um dos principais personagens da história da igreja, disse o seguinte certa vez: é simples, porém profundo. Aquele que tem Deus, tem tudo. O salmista, quando a gente lê o Salmo 23 aqui, Davi, quando ele escreve, tem claro que não apenas vale a pena confiar em Deus, naquilo que ele sabe de Deus, em quem Deus é, mas no caminho que ele oferece e na vontade que ele tem para essas ovelhas. Então, o que a gente precisa lidar nessa manhã, estudar e pensar sobre é como que então é esse caminho que Deus tem? O quão tortuoso, o quão pesado ele é? Como que eu posso descansar hoje e agora, sabendo o que me espera lá fora? Como que eu posso encontrar paz nesses pesadelos tão reais? Nessa realidade que parece um pesadelo de um personagem de livro de 1866, antes que os vírus fossem descobertos. Por que eu deveria confiar na vontade de Deus? E principalmente, por que eu preciso dela? Então eu quero só relembrar e reler Salmos 23, mas os 2 e 3, que é onde a gente vai investir mais tempo hoje. Em verdes pastagens, me faz repousar em águas tranquilas, e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que a gente precisa lidar, em primeiro lugar, nessa manhã, é com o caminho de Deus, com essa ideia de caminho. O que ela significa, para onde ela vai, por onde ele vai, por onde ele passa e no que, aonde ele quer me levar. Os versos 2 e 3, justamente, onde a gente vai investir mais tempo hoje, trazem essa ideia de veredas. Junto com o enfermo, a propiciação e gasofilácia. São alguns desses termos bem próprios do nosso vocabulário cristão. O interessante é que vereda é um tipo específico de caminho. É alguma coisa parecida que lembra uma trilha. Ou pelo menos andar em um caminho, um terreno, que não é necessariamente um grande gramado verde, um pasto, uma pastagem. O legal
se a gente for olhar com calma, é que tem veredas no Brasil. No caso, elas ficam no cerrado. E essa aqui, que a gente vai colocar aqui daqui a pouco, é uma vereda. Não é exatamente igual ao que Davi está pensando, não é exatamente o tipo de imagem que ele está visualizando, mas o conceito vai ajudar a entender o que ele tem em mente. De acordo com o geógrafo da nossa igreja, o cerrado é o nosso correspondente da savana. Aquela mesma, eu também não sabia. Lá, quando tem vegetação, ela é baixa. Como você pode ver aqui, parece que tem uma coisa só aos olhos, mas tem variações. Não é tão simples de andar. Ainda assim, o deslocamento numa vereda é um pouco melhor, um pouco mais confortável, mais fácil do que na caatinga, por exemplo. Isso que o Lampião usava na caatinga, roupas de couro. Na vereda tem algumas transições de biomas, ou seja, variações na vegetação. E nesse caso, no nosso caso brasileiro, pode ter alguns pontos de floresta e outras áreas mais sem vida. De qualquer forma, o que o Salmo está demonstrando, é esse pedido de ajuda para caminhar em meio a um lugar que é traiçoeiro, de vegetação variada e que nem sempre dá para saber onde pisa. Em termos técnicos do nosso geógrafo, nem sempre é um chão caminhável. Então, quando a gente lê o Salmo, pensa no que é uma vereda, a gente chega em algumas conclusões. 1. Deus tem uma direção. Ele sabe por onde andar e aonde ele quer chegar. 2. O salmista, e Deus, portanto, também, quando inspira, conduz e leva nesse caminho, ele é realista com os desafios que esse trajeto vai trazer. E 3. Não é alguma coisa tranquila. Não é alguma coisa necessariamente suave quando a gente olha, ou seguro. Ou, melhor, não é suave ou seguro porque não tem dificuldade, mas pela companhia e pelo guia que está com a gente. Não é de longe, não é nem de longe um texto, como a gente leu o Salmo 23, que ignora os problemas e desafios, mas apresenta um caminho no meio disso tudo. Faz sentido? A noção que Deus nos conduz não é exclusiva desse Salmo, ou mesmo do Antigo Testamento. O que me parece ser novidade, que é o que a gente vai investir mais tempo hoje, é como são os caminhos de Deus. Existem vários textos, e eu quero citar aqui 3, que descrevem como que é estar sob a direção divina. O primeiro deles fica em Mateus 11, 29 e 23. Você pode acompanhar aqui. Diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O outro, desculpa, o primeiro foi João, agora Mateus. Jesus convidando as pessoas a caminharem com ele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outro salmo, um pouquinho mais para frente, no 119, diz assim: Guia-me pela vereda dos seus mandamentos, pois nela eu me comprazo, ou seja, eu encontro alegria. Quando eu vejo esses 3 textos, eu percebo paz, eu percebo segurança e eu percebo alegria. Eles ensinam sobre o significado e como que funciona, como são os caminhos de Deus. Nessas veredas, eu percebo o significado, por exemplo, da palavra judô, o caminho suave. Nesse caso aqui, ele é realista com os desafios, mas cujos fardos ficam sobre Jesus. Não é feito de metas inalcançáveis, de uma pressão sobre-humana, de palavras de dureza, ou mesmo uma santidade carrancuda. Não existe essa direção, essa noção bastante comum de que estar com Deus é um peso. Que estar com Deus é deixar de ter prazer ou mesmo alegria. Pelo contrário. Afinal, qual que é a sensação que eu e você temos quando a gente lê o Salmo 23? O que ele desperta em mim e em você quando a gente lê: o Senhor é o bom pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar. Nesse sentido, um antigo pastor disse: não é que o cristianismo foi testado e reprovado. Na verdade, ele foi considerado difícil e abandonado, sem ao menos ter sido experimentado. Independente do que ele considera como experimentar, e essa não é a discussão hoje, tem uma noção clara na imensa dificuldade do que significa ser um cristão autêntico. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, por exemplo, um outro texto em 1 João 5,3 diz assim: pois nisso consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
Não é o nosso objetivo hoje aqui conversar sobre todo o Salmo. Mas veja que o caminho do bom pastor significa necessariamente não ter falta de nada. Tem pastagens, repouso, água, restauração, justiça, proteção, banquete, bondade, fidelidade, a casa do Senhor. Tudo isso está presente nesse salmo, nesse caminho. Pergunta: como que isso pode ser ruim ou pesado? Sim, existe o vale da sombra da morte, inimigos e a dificuldade de caminhar em uma vereda. Mas atenção, isso todo mundo tem. Todas as pessoas do mundo, crentes ou não, lidam com todas essas dificuldades. Mas os que andam com o bom pastor têm a segurança dessas boas coisas que o Salmo apresenta. Quer dizer, todo mundo tem dificuldade. Os filhos de Deus têm Deus. Constantemente a gente ouve falar no enorme e inflexível preço do discipulado, de carregar a cruz. E de fato isso tem os seus desafios. Kierkegaard, um filósofo cristão, disse que custa tanto um homem ir para o inferno quanto ir para o céu. Estreito, excessivamente estreito, é o caminho para a perdição. A gente fala muito sobre esse alto custo de ser cristão, mas a gente fala pouco do alto custo de andar sozinho nesse mundo. A gente fala pouco do aspecto de como é difícil viver ansioso, cansado, com insônia, cercado de gente e sozinho. Provérbios 13:15 diz: o caminho do infiel é áspero. A palavra ali é intransitável. Qual que é o preço, então, de se afastar de Deus? A questão não é que a humanidade está entre um caminho fácil e um caminho difícil. Ambos são desafiadores. Mas só um deles vale a pena. Os caminhos que Deus oferece. Aliás, no Antigo Testamento, especialmente em Provérbios, esse livro de máximas, de como as coisas normalmente acontecem, registra a alegria do justo, em contraste com a trilha do perverso. A distância do caminho da justiça é escolher uma vida presa nos tentáculos de problemas esmagadores, de fracassos e desapontamentos, que nunca são resolvidos. E essa é a fonte do drama interminável de tudo aquilo que significa ser normal. E é desesperador. A humanidade enfrenta basicamente os mesmos problemas desde sempre. Ser cristão, embora exija tudo aquilo que a gente tem, é pequeno quando comparada com a sorte daqueles que não aceitam o convite de Deus para caminhar com Ele. E isso pode parecer estranho, do preço do não discipulado. Mas pensa, quantos alertas a Bíblia faz do que significa ignorar a salvação de Deus? O que significa ignorar o bom conselho de Deus? Quantos personagens, histórias, versículos mostram, são espelhos, exemplos do que significa caminhar com Ele ou não caminhar com Ele? Não à toa a Bíblia está recheada de ais. Ai daquele que fizer tal coisa. Ai daquele que pensar assim. Ai daquele que proceder assim. Ou bem-aventuranças. Feliz é aquele, mesmo que não seja sempre nessa linguagem exata, é isso. Do que significa viver com Ele ou viver distante dEle. Na verdade, o segredo do caminho suave, desse caminho seguro, é simples. É a decisão inteligente, esclarecida e incondicional de entregar mente e coração a Deus. É o que Davi faz quando ele considera Deus o pastor dele, o bom pastor. Caminhar nesse caminho seguro e alegre. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa de igreja, dessas que nasceu, cresceu, vendo o esmilinguido. Se você não sabe quem é exatamente isso. Só esse tipo de gente sabe o que é esmilinguido. E ela me disse uma coisa que, à época, me acendeu um sinal amarelo, que hoje para mim é vermelho. Ela disse assim, literalmente até. Sabe, eu nunca aproveitei a vida. Eu sempre vim aqui na igreja de domingo. Eu deixei de fazer várias coisas. Sobre isso, um colega diz o seguinte. Lewis Sperry Chafer destaca que temos sido enganados por uma consciência mórbida que diz que, para ser espiritual, o indivíduo deve evitar a brincadeira, a diversão e o lazer saudável. Essa visão, porém, é contrária ao ensino bíblico. É um artifício de Satanás para tornar a vida bem-aventurada feliz com Deus intragável para jovens que transbordam de energia. Schaeffer afirma que a ênfase exacerbada no negativo deixa a impressão
de que espiritualidade é contrária à diversão, à liberdade e à expressão espontâneas. Espiritualidade não é uma pose do não farás, é um você fará. Ele escancara as portas para a eterna bem-aventurança, as energias e os recursos de Deus. É algo sério remover a descontração e a diversão de qualquer vida. Não podemos ser normais em termos físicos, mentais e espirituais, se negligenciarmos esse fator na vida humana. Deus providenciou para que a nossa alegria seja completa. Está aqui, portanto, uma das maiores mentiras do nosso tempo, e que me parece, inclusive, que eu e você, filhos de Deus, repetimos várias e várias vezes. Só aproveita a vida, só tem alegria mesmo, se diverte e desfruta quem está fora do cristianismo. Quer ver? Quem nunca disse ou pensou? O Jonas está lá, aproveitando a vida. Pergunta, e os filhos de Deus estão fazendo o quê? É o exato contrário do que o Salmo 23 demonstra. Sombra e água fresca só tem, literalmente, quem tem o bom pastor. Quem caminha com ele. Quem conhece e segue o manual do construtor, a Bíblia, que ele deu para mim e para você, como ele vai dizer, depois de um dos 10 mandamentos, para que tudo te vá bem. Venham a mim os cansados e sobrecarregados, é isso. Jesus nos chama para segui-lo agora e não depois da morte, porque isso traz resultados hoje. Os caminhos de Deus são caminhos de vida, de paz, é o caminho suave, especialmente, principalmente em comparação com as alternativas contemporâneas. Cada um por si. Veja o que aconteceu com a gente, onde a gente está agora. Basta fazer o bem. Qual bem? E para quem? O segredo é em seguir os ensinamentos do profeta, líder, guru da vez. Mas o que não falta na história é gente com solução. E até aqui. O segredo do jugo suave, do caminho seguro, portanto, é entregar o coração, tudo que há em mim, em confiança a Deus. E permitir que Ele transforme quem eu sou como um todo. Inclusive, a noção do que é bom. O Salmo 23, e a gente vai começar a ver a vontade dele, apresenta um pastor responsável que sabe o que as ovelhas precisam. Estão aqui vários elementos que são essenciais para a ovelha, como água e pasto, mas ele vai além. A lista é até bem extensa, para esse salmo que é até bem curto. Versículo 1 fala em provisão, versículo 2 em alimento e descanso, versículo 3 em encorajamento e descanso, versículo 4 proteção e guarda, versículo 5 comunhão e reconhecimento, versículo 6 fidelidade, bondade, porto seguro. São todas indicações de como é a vontade dele. E isso precisa nos fazer pensar, quem tem esse tipo de amor? A vida e o destino do bom pastor, junto com as ovelhas, são um só. Mas tem um detalhe que pode passar desapercebido. Quem que precisa de águas calmas? Quem que precisa de direção nessas veredas ou descanso? Quem que não sobrevive sozinho caminhando por ali? O bom pastor não está fazendo aquilo que é conveniente ou melhor para si. Por ele, toma-se água nos rios agitados. Alimenta-se do que tiver na bolsa, no alforje. Uma espada é mais útil que um cajado no vale da sombra da morte. Banquete ele tem em casa. Ele não precisa atravessar o campo. O que torna... O pastor, na verdade, ele toma decisões baseadas não no que é melhor para ele, confortável para si, mas no que é bom para as ovelhas. E essa é a descrição da vontade de Deus para os seus filhos. Que Ele oferece bem-estar, não no futuro apenas, mas no presente. Que Ele transmite confiança, calma, tranquilidade, exatamente aquilo que a gente lê no Salmo 23. E aí é impossível não lembrar, por exemplo, de Romanos 12, 2 e 3, que diz, tem os olhos fitos no autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, falando de Jesus, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O texto tem vários detalhes, e ele pode ser desafiador teologicamente, mas ele tem um sentido muito simples. Jesus, estando onde estava, se fez homem, viveu, morreu e reviveu em nosso meio, porque a gente precisava disso. Nós não tínhamos outro meio de ser salvo. Nós não tínhamos outro meio para sermos ensinados, não só
sobre ele, mas a viver. Pensa, por exemplo, em Israel, na dinâmica de todo o Antigo Testamento. Deus fazendo aquilo que é melhor para o povo, mesmo que para Deus não seja essencial. O descansar que ele oferece, portanto, não é fugir dos problemas, ignorar as dificuldades, não é reprimir a realidade das dificuldades. É essa confiança que o bom pastor, Jesus, Deus, estão atentos e fazendo aquilo que é bom para mim, em meio a tudo isso que a gente lê. Lógico que esse bom está debaixo da perspectiva que é bom na perspectiva dele, e a gente precisa aprender sobre isso. Mas eles estão dedicados, interessados em fazer aquilo que é bom, e nada além disso. Esses dias eu estava lendo um artigo que dizia assim: quem consegue usar o verbo viralizar hoje em dia sem ter estremecimento? Ou consegue olhar para alguma coisa, uma maçaneta, uma caixa de papelão, uma sacola, e não imaginar que ali tem aqueles seres vivos ou não vivos, à espera do momento de grudar os nossos pulmões? Basta encostar na coisa errada. Quem imagina a possibilidade de cumprimentar alguém com um beijo, como a gente sempre fez, de subir no ônibus ou mandar os filhos para a escola sem sentir um medo concreto? Quem não avalia as possibilidades antes de um simples prazer, sem pensar nas consequências possíveis envolvidas? Quem dentre nós não se tornou epidemiologista, virologista, estatístico e profeta de Araque? Que cientista ou médico não reza em segredo por um milagre? Que negacionista não se deixa conduzir secretamente pela ciência, que lava as mãos, usa máscara e faz live? O mundo mudou. Pelo menos a curto prazo, as coisas não serão mais as mesmas. Mas tem alguém que permanece o mesmo, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Do que a gente chama a pessoa que faz o que é melhor para o outro? Que abre mão de reconhecimento e glória, que aceita a vergonha por mim, que é generoso com os recursos, paciente com os erros, amoroso em todo tempo. Sempre presente e nunca ausente. Deus. E é isso que ele faz e demonstra no Salmo 23, da vontade dele. Ele faz tudo isso. Perceba, o fato de Deus ser imutável, poderoso, conhecer todos os caminhos, não faz dele indiferente. Ainda que epidemias surjam, guerras apareçam, estrelas lá longe explodam, Deus continua sendo bom. E não apenas isso, ele sendo bom, longe e distante. Ele é mais do que isso. Como o Salmo ensina e demonstra, ele usa essa bondade para com as ovelhas. Mesmo que o nosso coração se inquiete, ainda que as veredas sejam difíceis, os vales profundos, as águas violentas, os pesadelos sejam parecidos com a realidade, ou o contrário, mesmo que o mundo pareça um pesadelo, a gente pode e é capaz de descansar na realidade de que Deus é bom. A gente pode enfrentar essa realidade de olhos abertos e coração seguro. Amém? Que a gente pode descansar sabendo que Ele é Deus. Por que eu preciso disso? O Salmo 23 nos conduz na ideia de que é bom estar ao lado do bom pastor. Porque o contrário disso, como a gente viu até aqui, é estar perdido. Ele não chega a associar nenhum animal a um animal ou criatura para aqueles que não caminham com o bom pastor. Mas a conclusão é simples. Eles estão caminhando em uma jornada para lá de complicada. Porque as veredas continuam existindo. Esses caminhos difíceis continuam presentes. Na verdade, ao longo de toda a Bíblia, aqueles que não desfrutam do privilégio de serem conduzidos pelo bom pastor são encorajados a perceber que sem ele não há paz. Na verdade, mesmo quem nem sabe o que é uma Bíblia, consegue ter uma noção muito simples de que não está tudo bem. Que basta olhar para o mundo hoje. A sequência e a constância do mal. Só nessa semana teve bala perdida, corrupção e morte. Esses somos nós andando sozinhos e de acordo com as nossas próprias vontades, leis e desejos. Davi, o autor do Salmo, era um pastor de ovelha também. Essas criaturas fracas, indefesas. E ele se considera uma ovelha diante de Deus. Ele considera Deus como provedor, preservador da vida. Deus é pastor daqueles que têm consciência das próprias necessidades, fraquezas e atenção, como Davi as confessa. Que se submetem a essa liderança, aos que sabem
que precisam de um Salvador e o recebem como tal. É interessante que mesmo que você vá no Google e procure ovelha selvagem, você até vai encontrar uma ovelha que vive na natureza. Mas ela não parece uma ovelha. Ela parece mais um bode. Toda vez que alguém vê uma ovelha, sabe que ela tem um dono. Sabe que ela conhece muito bem o pastor dela. No Antigo Testamento, Deus recebe vários nomes que revelam um pouquinho de quem Ele é, o que Ele quer. Deus proverá, Deus é paz, justiça nossa, fortaleza, Deus que destrói o mal. Não vou dizer os nomes, porque não precisa, do hebraico. Mas sabe o que cada um desses nomes revela? Cada um desses títulos que Deus recebe ou diz sobre si mesmo revela? Primeiro, quem Deus é, claro, porque esse é um título que Ele dá para si mesmo, como forma de se revelar para a humanidade. E dois, principalmente, aquilo que eu preciso. Porque quem que não precisa de paz? Quem que não precisa de provisão? Quem que não precisa de justiça? Quem não precisa de fortaleza? Quem que não precisa de alguém que destrói o mal? À medida que Deus se revela da vontade dEle para a gente, revela do caminho dEle para a gente, seja por meio do Salmo 23 ou ainda outros trechos das Santas Escrituras, a gente percebe também aquilo que a gente precisa. Na verdade, não só o que eu preciso, mas aquilo que Deus quer transformar em mim. Mudar meu senso de justiça, redirecionar a minha paz, revolucionar a minha segurança, refazer os meus caminhos, construir um novo conceito de provisão. Deus quer desfazer, renovar e revestir cada aspecto do meu ser, para o meu bem e para a glória dele. Isso significa, em última instância, ser inundado por um novo jeito de viver e ver a vida. Por exemplo, algumas pessoas realmente gostam da ideia de ser responsáveis financeiramente, mas não estão dispostas a que Deus mude a minha noção e a minha relação com o dinheiro. Que essa vontade dele, que esse caminho dele seja o meu. O mesmo conceito vale para uma escala maior, por exemplo. Muita gente, na verdade todo mundo, gostaria que as guerras acabassem, mas ao mesmo tempo mantém valores e atitudes com pessoas e nações que tornam os conflitos inevitáveis. A verdadeira espiritualidade muda tudo. A cura bíblica para o mal é ter o coração e vida preenchidos com a palavra de Deus, que muda as palavras que eu uso e até o jeito que eu uso o dinheiro. Jesus convida as pessoas para segui-lo num modo ou um jeito de viver e que o comportamento de amar os inimigos será a única coisa sensível e feliz a fazer. Para um discípulo de Jesus, para alguém que o segue, para alguém que o aceita e o entende como Senhor e Salvador, o difícil é odiar os inimigos, desrespeitar adversários, virar as costas para os necessitados, assim como era para o bom pastor. As bem-aventuranças, aquelas que a gente conversou aqui na série anterior, não são um checklist para autoavaliação, mas a apresentação de uma vida, de quando o Espírito Santo habita em nós. Em outras palavras, ninguém diz, se você quer ser um atleta, um grande atleta, ou músico, salte 6 metros e componha alguma coisa histórica. A gente aconselha jovens, artistas e atletas a desenvolver, a procurar um estilo de vida que torne isso possível. Simplesmente se perguntar, o que Jesus faria? Ou, será que tem um versículo que fala disso? Não substitui uma vida como ovelha. Não substitui os caminhos de Deus, moldando e mudando quem eu sou ao longo do tempo. Atos isolados não são suficientes para nos conduzir com confiança e ousadia no meio de uma crise. O problema é que a gente procura os caminhos de Deus quando ele já está fora deles. O problema é que a gente quer fazer o que Jesus fez ou ensina a fazer quando a gente não sabe por que ele fez ou da onde ele veio. Os caminhos de Deus querem e precisam nos conduzir e transformar não apenas aquilo que a gente faz, mas quem nós somos, o mais profundo dos nossos desejos. Então não é uma questão de eu preciso confiar em Deus. Eu preciso ter a minha noção de confiança mudada por quem Deus é e por aquilo que Ele tem mostrado quem Ele é. Porque afinal, se eu quero ter uma vida tranquila, se eu quero, na medida do possível, ser alguém sábio, conhecedor das coisas de Deus, como que eu posso conseguir isso longe de Deus? Como que eu posso conseguir sem pedir, orar, sem conhecer a Bíblia, Deus? Sem ser rendido aos pés de Jesus de Nazaré? É possível, apenas com as minhas vontades, com os meus caminhos, com as minhas ideias, as minhas experiências,
ter uma vida plena? Não. Por isso, seja uma ovelha. Essa é a questão. Esse é o encorajamento de Davi, que se coloca na posição de ovelha, para que a gente reflita e descubra se quem conduz os meus caminhos, quem é o Senhor da minha vontade, sou eu mesmo ou o bom pastor. Eu preciso ser alguém renovado por Deus, pela vontade do bom pastor, e ser conduzido por Ele nas veredas da vida. O convite do Salmo 23 não é só uma comparação, mas uma renovação. De que eu preciso olhar para essas coisas que Ele oferece, para essa realidade que está presente incondicionalmente nos caminhos de Deus, e perceber se eu tenho caminhado nisso, se Ele tem me colocado nesse caminho, se eu tenho me submetido a essa boa vontade. Porque se a boa vontade dEle é perfeita e agradável, a minha não é. E eu só vou desfrutar disso à medida que isso me domina e é Senhor da minha vida. Aquela história que a gente leu no começo, ela termina desse jeito. O que atormentava Raskolnikov, o personagem, era o fato de que esse delírio insensato se refletia nas suas recordações, de modo tão triste e angustiante, que a sensação dos devaneios, dos sonhos febris, demorou muito tempo para passar. Porque o que ele via e entendia da vida era aquilo. Porque as lembranças desses sonhos, pesadelos, se misturavam com a realidade de tal forma que era a forma como ele entendia a realidade. E aqui cabe uma pergunta justa. A gente falou do caminho de Deus, a gente falou da vontade dEle, a gente falou da direção dEle. Para onde Deus está nos levando? No que a gente deve confiar? E qual que é o ponto final da vontade dEle? Isaías 32:18 demonstra bem. O meu povo habitará em pastagens de paz, moradias tranquilas e mansões sossegadas. Amém? As ovelhas, aqueles que confiam em Deus, no bom pastor, no sacrifício de Jesus, rendem o seu espírito, mente e coração, entendem-no como o único Salvador. Não vai olhar para a realidade com amargor, não vai confundir pesadelo e realidade, mas habitará em pastagens de paz, moradias tranquilas e mansões sossegadas. No comecinho aqui eu falei da frase do Agostinho que dizia: aquele que tem Deus tem tudo. Essa frase está pela metade porque ela termina assim: e aquele que não tem Deus não tem nada. Quando a gente olha para o bom caminho, quando a gente olha para o bom pastor, quando a gente percebe essa boa vontade de quem faz não apenas aquilo, que não faz aquilo que é conveniente para si, mas pelo outro, a gente passa a desfrutar do privilégio que é ser uma ovelha de Deus, que ser conduzido pelo bom pastor Jesus Cristo de Nazaré. Que a gente pode descansar sabendo que Ele é Deus, não porque os problemas não estão presentes, porque eles estão para todos, mas que só alguns, só as ovelhas, aqueles que entendem o sacrifício de Jesus, conseguem perceber e ter a vida transformada. Porque esse não é um convite que começa e termina quando a gente entende isso. É um convite de caminhar ao lado dele por todo o caminho, por toda uma vida nessas veredas. 2 perguntas para mim e para a sua reflexão. Primeira, eu considero ser cristão um fardo? Ninguém está te vendo aqui na igreja. Ninguém vai ver o que você está pensando. Mas lá no fundo, eu me pego às vezes pensando, seria tão fácil se eu não soubesse disso. Era tão fácil quando eu não era cristão fazer tal coisa, resolver desse jeito. Está na hora de permitir que Deus mude isso. Talvez orar uma parte do Salmo 51. Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Porque cristianismo, relacionamento com Deus, ser uma ovelha não é um peso. Não pode ser um peso. Não é o que a gente viu. É liberdade de mim mesmo, do mundo e do mal. Se eu considero isso um peso, se eu considero isso sofrimento, não do jeito bom, do jeito que a gente está honrando a Deus, Ele tem caminhado com a gente. Mas se eu quase me arrependo de ser cristão, se eu sofro com ter que me relacionar com Deus, é preciso que a consciência do bom caminho sejam renovadas em mim. Segunda pergunta:
Qual vontade que prevalece na minha vida? Porque só existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Só existe um jeito de aproveitar a vida e não é longe das coisas de Deus. Senhores, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é a minha e não é a sua. E isso é um convite oficial da parte de Deus, de Jesus, de que oferece uma nova vontade, um novo Senhor, uma nova condução e um novo caminho. É isso que significa: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Na realidade que parece um pesadelo e no pesadelo que parece uma realidade. Só há um jeito de sair dessa. Só existe uma forma de ser salvo e encontrar paz. E isso é ao lado de Deus. E por Ele sendo conduzido. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor continua a nos conduzir. E principalmente, Senhor, obrigado porque o Senhor continua a nos constranger, Senhor. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa semana. Que o Senhor continue falando com a gente hoje, para renovar, Senhor, a nossa noção e perspectiva do que significa viver uma boa vida, Senhor. Permita, Pai, que a gente perceba e valorize o valor, Senhor, do seu caminho, da sua vontade, Senhor. Transforma, Senhor, cada um dos nossos projetos pessoais, cada um dos nossos sonhos, que eles sejam alinhados, Senhor, com a sua vontade, Senhor. Nos ajuda e nos dê, Senhor, incômodo, a partir do seu Espírito, sobre aquilo que o Senhor não aprova. Senhor, nos ajuda, especialmente, Senhor, aqueles que têm lutado com a dificuldade da vida, a perceber que o Senhor continua sendo bom. Que o Senhor não faz apenas o mínimo, mas é gracioso e nos dá muito mais daquilo que a gente precisa. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter um coração humilde, que é renovado pela sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a permanecer no seu caminho, a sustentar a nossa vida e, principalmente, Senhor, fortalecer a nossa confiança no Senhor. É por isso que eu peço e oro. Em nome de Jesus.